Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Chegamos aqui então a mais um estudinho de caso aqui dos nossos sistemas evolutivos neurofuzzy, pessoal. Nesse estudo de caso aqui, nós vamos aqui estudar, né, a aplicação de um sistema evolutivo neurofuzzy como controlador, né? Vamos ver os principais conceitos aqui envolvidos para fazer esse tipo, né, para resolver esse tipo de problema. Então, pessoal, o dataset que a gente vai utilizar vai ser esse PID nível, vou explicar melhor ele já já, onde a gente vai ter como atributos, né? Vamos começar com erro e variação do erro, mas já adianto para vocês aí que podemos ter muito mais atributos aí envolvidos. Já já eu explico melhor essa parte aí. E o nosso target vai ser a saída do controlador, né? Aquilo que a gente quer que o nosso regressor, né, seja capaz de prever. Então aqui tem um exemplinho de um sistema de nível, né, onde foi aplicado esse nosso um controlador do tipo PID, com o objetivo de controlar o nível desse tanque, manipulando aqui a vazão de saída. Né? Então temos uma válvula de controle localizada na saída, conforme o nível do tanque aqui fica maior ou menor que a referência, vou mandar um sinal de controle aqui para o nosso controlador e com base na referência ao set point ele vai ajustar essa vazão de saída aqui com o objetivo de trazer o nível para o valor de interesse. Então, a vazão de entrada aqui nesse sistema aqui, ela simplesmente, nesse caso aqui, ela seria um possível distúrbio aí desse nosso sistema de controle. Nós não vamos modificar esse cara aqui, ele seria mantido constante aqui nesse nosso processo. Então, pessoal, vamos entender um pouquinho melhor como foram gerados esses dados aí provenientes do dataset. Então eu fiz isso aqui simulando, né, uma malinha fechada lá no MATLAB, mas isso aqui também dá para ser feito no Python também, tá? Então como que a gente faz? Tenho aqui uma malinha fechada, onde eu tenho aqui uma função de transferência de um processo, representando ali o nosso sistema de nível. Temos aqui um atuador, que é essa função de transferência que representa aquela válvula de controle que está no slide anterior. Temos aqui o sinal, o PID que manda aqui o sinal de controle ou correção para o nosso atuador. E eu tenho aqui a saída, que é o nosso próprio nível, que é alimentada aqui para o começo da malha, onde eu vou simplesmente aqui tirar a diferença entre a referência, o nosso set point, e o valor atual aqui da nossa variável controlada. Eu tenho o erro aqui que é fornecido ao controlador e assim por diante, né, pessoal? Então, o equacionamento aqui desse controlador PID é o feedback clássico, né? Então temos aqui o ganho do controlador e vai ser multiplicado pelo erro, somando com 1 sobre tau e, que é o nosso tempo integral, nosso parâmetro de ajuste aqui da parte integral. Então temos aqui a integral do erro. E finalizando, eu vou somar isso com a derivada do erro multiplicada pelo tau d, que é o nosso tempo derivativo. Então esse aqui é o equacionamento do PID. Primeiro termo aqui parte proporcional, segundo termo aqui parte integral, terceiro termo parte derivativo. E para esse processinho aqui, pessoal, esses parâmetros aqui foram os que forneceram uma boa resposta, né? Mas esses aqui também poderiam ser mudados, foram só os que foram considerados para esse sisteminha aqui. Então temos aqui um KC de 0,3, nosso ganho no controlador, um tau i igual a 6, e aqui sai um errinho, perdão, que depois eu vou corrigir no material de vocês, esse aqui é o tau d, que vale meio. Tá? Então temos aqui os nossos três parâmetros, e conforme a nossa referência, pessoal, nós temos aqui essa resposta aqui em malha fechada. Né? Então, considerando que nós temos um tanque aí que ele possui uma altura entre 0 e 2,5 metros, a gente praticamente aqui varreu todo o intervalo, né, desse nosso tanque de nível, né? Então a gente precisa, né, para ter um treinamento legal aí desse nosso sistema de controle, né, que a gente quer justamente imitar essa saída do controlador aqui, né, pessoal, conforme a referência. Então eu preciso, né, provocar bastante perturbações no set point dentro do meu intervalo aqui de atuação possível, né? Então isso que está feito aqui.
E a gente pode ver que qualquer set point considerado, né, o controlador foi capaz aqui de levar a variável controlada para o ponto que a gente queria, né? Tem só uma pequena aqui oscilação aqui no comecinho, né? Mas a resposta aqui está excelente, né? E aqui a gente tem o sinal de controle que vai ser, né, o que a gente vai treinar aí como nosso regressor, né, pessoal? E depois vou dar aí mais uns toques aí para vocês, como que a gente faria para estar implementando isso aqui num sistema, né, num processo real, né? Porque gostaria de lembrar para vocês que o objetivo dessa disciplina aqui não é controle de processos, né? Então a gente está indo além aqui da disciplina. O nosso objetivo aqui é simplesmente trabalhar ou com classificadores ou regressores ANFIs. Então vamos ir até onde é possível, onde a gente vai aproveitar aqui o escopo da disciplina e eu vou comentar aqui o que deveria ser feito para os próximos passos aí para implementar isso no sistema real. E aí eu deixo essa tarefa para vocês aí, para os mais curiosos aí, estarem fazendo isso, né? Mas, claro, estou sempre aberto aqui a tirar qualquer dúvidas aí que vocês tenham. Estou aberto a estar respondendo vocês qualquer hora aí, vocês podem estar mandando para mim via meu e-mail de contato. Então, pessoal, sem mais delongas, vamos lá pro Colab e vamos começar aqui a treinar esse nosso sisteminha de controle. Então, até lá. Então, pessoal, estamos aqui já no Google Colab, onde vamos começar aqui a implementar o nosso estudo de caso, né? Nosso estudo de caso 7. Então, qual que é o objetivo desse cara aqui, pessoal? A gente quer, né, desenvolver e treinar um modelo de machine learning, né, um regressor, capaz de imitar e prever o valor de saída de controle de um controlador do tipo PID, controlador feedback, né, pessoal? Então a gente quer, né, imitar aqui a ação de controle desse cara, saída de controle, dado o conjunto de variáveis de entrada que caracteriza o estado do sistema e a operação do controlador, tá, pessoal? E aqui é a etapa, né, onde a gente vai precisar aqui gastar um pouquinho de tempo para avaliar aqui as diversas possibilidades, tá, pessoal? Por quê? Nosso conjunto de dados, né, para treinamento, ele pode possuir os seguintes atributos de entrada, né, nossas features. Então a gente pode ter o set point, a nossa referência, a gente pode ter a variável controlada, ou a nossa saída do nosso processo, o erro, que é a diferença entre a variável controlada e o set point, ou vice-versa. A gente pode ter o erro anterior, no instante de tempo anterior, e ainda a gente pode ter a integral do erro, né, imitando ali a parte integral do controlador. Então, pessoal, aqui, como eu falei, é a chave desse problema. A gente pode começar sempre com no mínimo dois desses atributos, e a gente pode aumentar esses atributos ou ter todos eles de uma vez, né? Então, conforme aí a gente viu nos outros estudos de caso, conforme eu aumento aí os meus atributos, o meu treinamento também vai ficar um pouquinho mais complexo, né? Eu vou demorar mais aí para treinar meu modelo. E ao mesmo tempo eu tenho que tomar cuidado também para não gerar um sobreajuste ou um overfitting, né, com o excesso de atributos, né? Então, vamos sempre começar do caso mais simples, depois a gente vai aumentando aí um pouco a complexidade, né? Então, para esse nosso primeiro estudo de caso aqui, para o nosso primeiro, né, a situação que a gente vai considerar aqui, vamos imitar, né, o comportamento, né, o que a gente costuma fazer, que vocês devem ter visto aí, quando a gente implementa um controlador fuzzy em malha fechada, né, ou fuzzy PID, vocês devem ter visto isso em algum módulo por aí. E para esse cara, as entradas são simplesmente o erro e a derivada do erro ou variação do erro. Então vai ser por isso que nós vamos começar, pessoal. Então, como sempre, aqui eu já coloquei a parte da importação dos pacotes e bibliotecas necessárias. Vou botar aqui para rodar. Então ele vai instalar aqui para a gente o scikit-fuzzy. Tudo certo, né? Ou quase tudo certo. Agora foi. As nossas bibliotecas de sempre, né? Com destaque aqui que a gente vai continuar aplicando aqui o early stopping, né, pessoal? Então, não vamos deixar de utilizar essa funcionalidade que é bastante importante aqui para um regressor.
os nossos parâmetros e camadas do Anfis, que são os mesmos que a gente está utilizando aqui para o regressor, lembrando que esse é diferente do classificador, então fiquem espertos com isso, que se botarem o outro não vai dar certo. E eu já cheguei aqui, já adicionei também a nossa parte da leitura de dados, né, pessoal? Então esse primeiro cara aqui, ó, ele vai ser o PID nível 1, que é o que já está aqui, que já adicionei aqui no nosso ambiente aqui do Google Colab, né? Eu já subi ele aqui para a nuvem, então ele está aqui o nosso CSV. Vou mandar ele ler. E aqui ele está dando um erro. Deixa eu ver o que que ele está dando de erro aqui. Já sei o que que foi. Aqui eu coloquei mais colunas para outro caso que eu estava testando. O original tem que ser esse aqui. Agora é para dar certo. Então deu certo aqui, pessoal. Então temos aqui a nossa saída do PID, que é o nosso target, e os nossos dados de entrada aqui. Então temos aqui a nossa matriz de entrada com só, né, dois atributos que vai ser o erro e a derivada do erro, né? Então vamos conferir isso aqui com o nosso df-reg e exatamente o que nós temos aqui, né? Então temos aqui o erro, derivada do erro e a saída do controlador, que é o nosso target aqui, né, pessoal? Então, nossa preparação de dados já está feita aqui. Já separei aqui entre entradas e saídas. Então agora já podemos aqui partir para o pré-processamento, mantendo aquela divisão de dados entre utilizando 70% para treino, 15% para validação e 15% para teste. Então, já está feito aqui. Daqui a pouquinho eu comento o que seria esse shuffle falso aqui, que a gente vai ver como que a gente vai estar utilizando isso aqui, mas primeiro vamos treinar aqui normalmente seguindo aqui a estrutura que a gente já vinha utilizando, né? Então, fizemos aqui a normalização, né, das nossas variáveis, que é o que a gente precisa aí também para o nosso regressor fazer um bom treinamento. Então, já temos aqui o nosso bloco principal de execução, né, pessoal? Vou começar aqui com duas memberships e triangular, como a gente sempre começa. Não vou mexer no número de épocas. O nosso early stop aqui está configurado com a paciência igual a 6, também vou manter. E vou mandar rodar aqui. Vamos ver o que acontece aqui com esse primeiro modelinho. Então é para treinar bem rápido, né, pessoal? O modelo não está muito complexo, dá até para a gente aguardar um pouquinho aí. Então tá indo bem rapidinho, a gente está vendo aqui que a perda aqui dos nossos dados de treinamento praticamente, né, não se alterou, assim como também, né, os nossos dados de validação, e o early stop aqui foi acionado na nossa penúltima regra, né? Então vamos ver aqui os resultados, né? Como é que ficou aqui esse nosso primeiro treinamento, né? Então temos aqui a dispersão, né, pessoal, dos dados de saída do controlador, e aqui nós temos aqui os nossos valores reais, né? Então a gente consegue ver aqui que tem uma dispersão bastante grande, né, pessoal? Não ficou legal aqui esse primeiro modelo, né, conforme a gente já previa, né? Porque temos só dois aqui atributos, né, e colocamos só também duas funções de pertinência, né? Então aqui não ficou legal. Eu já vou alterar aqui, vou aumentar o número de pertinências para ver se a gente consegue aqui já ter uma melhora aqui nesse treinamento. Vou ser um pouquinho até aumentar um pouquinho mais rápido aqui, já aumentei para 4 de uma vez e vamos ver o que acontece aqui, se vai ter uma melhora ou não. Então vamos aguardar o treinamento. Então não estamos percebendo aqui grande evolução na loss, né, pessoal? Tanto no treinamento como validação e pelo que eu vi aqui, acho que parou bem cedo, né? Nosso early stop aqui parou através da época 16, ele já não sentiu melhor. Então vamos avaliar os resultados aqui. Então se a gente vê aqui, né, pessoal, ó, estamos aqui, né, com aquele mesmo problema ainda e a nossa saída aqui está bastante ruim, né, pessoal? Então já vimos aqui com a função triangular, não dá muito certo, eu vou só adicionar aqui
que está faltando o nosso gráfico, está faltando aqui o gráfico do loss, né, pessoal? Da perda não está aqui, eu não tinha visto, mas ele está aqui. Então a gente consegue ver aqui, né, que principalmente aqui o nosso treinamento não foi legal, né? A gente costuma ver o contrário também, né, pessoal? A nossa perda aqui dos dados de validação costumam ser um pouquinho, né, melhores aqui, costuma ser um pouquinho mais preciso do que a perda de treinamento. A gente já viu que não aconteceu isso de cara, né? Bem, então aqui, pessoal, vou só mostrar aqui aquela funcionalidade do shuffle igual a off para a gente ver o que acontece, né? Por quê? O porquê disso? Se a gente pegar aqui os nossos dados aqui de nossa saída real pré-estimada por Anfis, pessoal, está embaralhado aqui a saída do controlador, né, pessoal? Não está naquele formato que a gente viu lá no slide anterior da aula, porque esses dados aqui não estão na forma de, seguindo, né, o tempo, né, seguindo uma forma temporal, né? Então a gente consegue fazer isso, ele seguindo, né, a ordem exatamente dos dados quando a gente coloca aquele shuffle lá igual a off, né, igual a false. Então vou colocar lá aquele, vamos modificar, eles comentaram aquela parte do código e vamos ver o que vai acontecer com esse gráfico aqui. Então eu vou só lá fazer isso rapidinho. Então está aqui, ó. Vou comentar esse primeiro aqui. Comento esse e descomento esse. Então agora nós temos aqui os nossos shuffle igual a falso e eu tirei aquele random state, que é aquele primeiro que ele começa. Precisa executar tudo aqui de novo, né? É para ser um treinamento também rápido, também assim como os demais, né? Para ter grandes diferenças aí no tempo de treinamento. Então ele treinou dessa vez com 22 épocas, que foi onde ele acionou o stop e considerou que os melhores parâmetros são no 16. E aqui, pessoal, muda totalmente o formato, né, da nossa saída pelos valores reais, mas aqui a gente consegue ver, né, ó, como é que está se comportando aqui a saída do nosso controlador. E a gente consegue ver aqui que a saída do Anfis, né, pessoal, tá muito diferente, né, da nossa saída real aqui. Então, obviamente, né, esse nosso modelo aqui não está legal. Então, o que que nós vamos fazer agora, né? Vamos aumentar aqui os atributos de entrada, pessoal. Vou colocar mais um atributo e vou colocar aqui como atributo aqui para nosso sistema aprender um pouquinho mais sobre nosso modelo. Eu vou colocar aqui também a nossa própria saída, né? Vou colocar aqui a variável controlada, né? Para o nosso sistema ver também o que está acontecendo com a saída. Então, eu vou adicionar esse atributo lá no data frame. Vou chamar ele de PD nível 2 e já já a gente vai estar subindo ele aqui na nuvem e vamos avaliar se vai ter uma melhora aqui no treinamento ou não. Então, até já. Então, pessoal, já voltei aqui para o nosso estudo de casos, onde a gente vai agora avaliar aqui esse nosso problema com mais atributos. Só que só para a gente ter um desencargo de consciência ainda utilizando aí somente o erro e a variável do erro, né, a derivada do erro como atributos, nós vamos pegar aqui e vamos, né, colocar também, né, testar isso aqui com mais funções de pertinência, né? Então, o restante do código aqui é a mesma coisa, não muda em nada. Então aqui está aqui, eu não vou mudar ainda o data frame, então é o mesmo, com os nossos dois atributos de entrada. Aqui no pré-processamento eu voltei só para o caso anterior, né? Então eu comentei aqui as sessões aqui que estão com o shuffle, né? Vamos voltar aqui para o nosso seed normal. Já mandei executar. E aqui, pessoal, vamos treinar aqui então esse nosso caso anterior ainda, só que agora utilizando 4 memberships e com a Gaussiana, que a gente sabe que costuma dar um bom resultado para a gente aí. Então vamos mandar treinar, vamos ver o que vai acontecer aí com a saída aqui desse nosso caso. Mas acredito aí que a gente não vai ter
uma grande melhoria aí não na nossa saída, né? Que é o que a gente quer. Então vou esperar treinar aqui e já retorno aqui com a avaliação dos resultados. Treinamento concluído, né, pessoal? Já podemos aqui avaliar os resultados, então vamos ver o que aconteceu aqui. Então a gente ainda continua, né, com uma grande dispersão, né, e isso obviamente está refletindo aqui para a gente no comportamento aqui do nosso, né, regressor, né, não está conseguindo fazer o que a gente quer. Então, pessoal, vamos agora é, adicionar então mais atributos aí no nosso data frame. Então, até por isso aqui, vou diminuir o número de memberships e vou voltar para o nosso pior caso aqui, o caso mais simples, que é utilizando a função do tipo triangular. E aqui agora nós vamos utilizar o DataFrame PID nível 2. Então eu já adicionei ele aqui, né? Já é para estar aqui no nosso ambiente. Tudo certo. Então agora só precisa então atualizar essa leitura. Então está atualizado. Então temos aqui agora, olhando o formato da matriz de entrada, nós temos então 7.500 linhas e 3 colunas. Então foi adicionado aqui a saída aqui do processo como atributo de entrada, né? Então nós temos a saída do nosso próprio processo, o erro, derivada do erro e a saída do controlador. Então vamos agora treinar e vamos ver aí o que acontece aí com o nosso modelo, né? Se ele consegue aí, já com esse atributo a mais, se ele já consegue entregar para a gente aí o que a gente quer. Então vamos aguardar um pouquinho o treinamento aí, se bem que tá bem rapidinho, né, pessoal? Dá para aguentar um pouquinho aí. Então treinou super rápido e a gente já consegue ver aqui que abaixou um pouquinho a nossa loss, né? Não sei se foi suficiente para imitar aqui o comportamento, mas que houve uma melhoria, houve. Então se a gente vê aqui, pessoal, olha o que aconteceu, né? Então praticamente a gente colocou um atributo a mais aqui e olha o que aconteceu aqui. Praticamente, né, nossa curva de saída por predição se comportou com 45 graus, mas, né, a gente pode ver que apesar disso, né, agora apareceu outros dados que não estavam aparecendo, tem uma região aqui bastante, né, fora, e isso refletiu aqui pra gente, né, pessoal? Então, adicionamos um atributo, teve uma pequena melhora, mas ainda não suficiente aqui para a gente conseguir, né, imitar a saída, né? Então, vou aumentar aqui um atributo, ou fazer o que a gente fez no caso anterior, vou colocar 4 memberships e vamos ver aqui se vai ter melhorias na saída aqui, no resultado aqui do nosso treinamento. Já mandei treinar. Vamos aguardar aí um pouquinho. Aumentei a complexidade, né? Então, principalmente esse comecinho, ele demora um pouquinho mais para carregar, né? Sempre a primeira época. E depois as demais, aí ele já vai fazendo bem rápido para a gente, até porque também o volume de dados aqui é bem pequenininho, né? A gente viu no último estudo de caso, quando a gente foi modelar aquela superfície, que a gente tinha cerca de 13.000, 14.000 pontos, então demorava bem mais aí o treinamento. Então ele concluiu aqui pra gente, não acionou o Lear Stopping, e já vamos ver aqui como que ficou os nossos resultados. Então se a gente olhar a curva aqui, ó, então tá bem parecido com o caso anterior, né, pessoal? Então melhorou um pouquinho, a gente pode ver que a amplitude aqui do vermelhinho, né, que indica a saída do Anfis deu uma melhorada, mas ainda estamos, né, com um desempenho ruim. Então aqui agora vou diminuir aqui para 2 e vamos começar a avaliar aqui a gaussiana, que é geralmente, né, o que entrega aí um bom resultado para a gente, né, pessoal? Nem eu vou avaliar aqui a sigmoide ou a Gebel, vamos deixar isso aí para o final. Então já mandei rodar aqui e vamos ver aí o que acontece aí com o nosso treinamento, o nosso modelinho no caso.
Então, o treinamento foi concluído. Vamos dar uma olhada aqui nos resultados. Vamos aguardar um pouquinho, né? Vamos ver se não vai formar nada aqui no meio, como anteriormente formou, né, pessoal? Então temos aqui, ó, temos dois dados perdidos, mas no geral aqui o modelo se comportou bem e conseguimos aqui imitar aqui a saída do nosso controlador e o desempenho aqui foi atingido com sucesso, né, pessoal? Com apenas aqui duas funções de pertinência, né? E utilizando três atributos de entrada, né? Então, estamos aqui, vamos avaliar o erro. Então, temos um erro aqui bem pequeno, né, pessoal? Abaixo aqui, né, de 1%. Então, tá bem legal essa saída. Só que, pessoal, na hora que a gente for implementar isso aqui num sistema real, a gente poderia ter um certo problema, né, de a nossa variável controlada, né, não atingir a nossa referência como a gente quer. E por que que isso aconteceria e isso pode acontecer, pessoal? Se a gente olhar aqui os nossos atributos de entrada, nós temos só informações do erro e nós temos informações da saída. Nós não temos nenhuma informação aqui acerca da entrada, né? Ou de onde que esse sinal de entrada estava no instante anterior, por exemplo. Então isso faz com que o sistema ele não tenha, né, uma ação integral, bem dizer, em si. Ele não consegue aí reduzir o erro em regime permanente se a gente não colocar a saída do controlador aqui como um atributo. Então, para garantir isso, pessoal, vou complicar um pouquinho mais o nosso sistema, né? Tem que tomar cuidado para não ter overfit. A gente viu que a gente consegue fazer isso basicamente aqui ajustando o número também de funções de pertinência. Então, eu vou colocar aqui também a saída do controlador no instante anterior para a gente embutir aqui também a ação integral aqui nesse nosso treinamento. E só depois disso aí que eu partiria para a implementação desse sistema aí no sistema real, né, para ser aplicado aí num processo. Então, vou estar lá gerando o data frame, vou adicionar aqui no ambiente e já retorno aqui com vocês para a gente estar avaliando aí esse nosso esse nossa última melhoria aí com esse nosso último atributo, como é que vai ficar o treinamento aí desse controlador. Então, até mais.